Estamos no início do nosso trabalho. Som. Tem uns avisos da direção da casa. As pessoas que interessarem estudar o livro Nosso Lar para fazer inscrição na recepção, dependendo do número, abrirá o curso. E as obras, os cursos que estão todos programados, as obras de André Luiz, que já vem sendo estudadas há muito tempo, a Caminho da Luz inicia no dia 4 de fevereiro. E na sequência, no dia 6, inicia-se o ERG, com outros cursos complementares. E tem uma turma que estuda as obras de André Luiz também na quinta-feira, que estão estudando o Preço da Vida Eterna. Esse é na quinta-feira, dia 7, todos esses cursos são 19 e 15. E além disso, tem um filme que vai ser exibido todo o último sábado do mês. Esse último sábado agora, de janeiro, inicia-se. Vai iniciar com o Chico Xavier. Logo após, o filme inicia às 15 horas. Logo após o filme, tem alguns minutos para algumas pessoas que tiverem dúvidas serem esclarecidas. E tem equipe que vai fazer o acompanhamento para esclarecer. Uma está aqui, a Mônica Rio, é uma grande estudiosa. E haverá também um curso de iniciação espiritual do Espiritismo. Quer dizer, as pessoas, esse curso, ele será dia 16, que é uma segunda-feira, 21 e 23, segunda e quarta-feira. São os expositores da casa. De primeiro falava-se estuda a biografia. Então esse estudo inicia às 19h15. Todos os cursos que estão programados. E o trabalho no Branco Mesoso também, toda quinta-feira está sendo realizado às 19 horas, que é o estudo. As pessoas da comunidade que vão são atendidas por faço. E os estudos também, a evangelização inicia em fevereiro, no primeiro sábado de fevereiro. Agora nós vamos fazer a abertura, a pedido da direção da casa. Nós vamos fazer uma poesia de Giba de Frei Siqueira Oliveira, que é uma poeta da região de Uberaba, que se chama De Deus. Sob o azul de um céu profundo, indaguei em reverência. Haverá alguém nesta vida que negue de Deus a existência? Duas coisas nesta vida lembram-me de Deus quando a ele lembro: as mãos fraternas estendidas e as floradas de setembro, o céu que a terra oferece, sua luz feita em calor. Lembro a Deus que nos aquece com o seu infinito amor. Da boca de muita gente ouvi esta afirmação: não há cristão que resista viver sem Deus e sem Deus. Todos a Deus rendem tudo, no misto da questão, das estrelas que fulguram ao verme preso no chão. O acaso na criação é lei que não subsiste. Basta observar a rosa para ver que Deus existe. A providência divina, até na flor que crescer, nascendo traz o perfume, morrendo deixa o semente. Voando de galho em galho, passarinho por catu, bebia a gota de orvalho que Deus colocou na flor. Mestre de amor voltado, pedimos que envolva nossa companheira Rosa Vaz, que fará a
as condições da noite, para que cada um, ao sair desta casa, saia muito melhor do que quando aquele entrou, levando um pouco dessas energias de paz, de amor, de vida, para dividir com todos os seus entes queridos. Imensamente agradecido por podermos participar desse projeto espiritual, damos por aberto a primeira parte do nosso trabalho. Graças a Deus. Agora, o restante é com a nossa companheira Rosa Bastos. Boa tarde. Que Jesus permaneça no coração de cada um que veio até esta casa nesta tarde e noite, para cooperar, contribuir com o trabalho da casa. Muito se falou, no mês de dezembro, da pessoa de Jesus. De todas as formas, foi estudado, foi comentado, foi reverendado. E hoje eu quero fazer uma pequenina lembrança sobre a sua mãe, Maria. O jornalista Rodrigo Alvarez, há alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, fez uma grande pesquisa lá em Ló e publicou um livro chamado Maria. Não é livro religioso, é um livro de pesquisa e que muito esclarece aqueles que são curiosos em saber a história, em tirar muitos mitos. E diz o comentário sobre Rodrigo Alvarez. Viajou por lugares sagrados, revirou documentos históricos para compor um amplo retrato de Maria, a mãe de Jesus. A partir de numerosas fontes e das mais recentes descobertas arqueológicas, reúne Rodrigo fatos e versões, às vezes bastante polêmicas, a respeito daquela que, ao dar à luz, dividiu a história em antes e depois. Quem embarcar nessa viagem será testemunha de incríveis acontecimentos, muitos deles adormecidos em papiros, documentos proibidos, ou até mesmo nas pedras da Terra Santa. Jerusalém guarda muitos segredos. Da infância de Maria, a extrovertida escolha do marido José, da gravidez muito comentada, a fuga para o Egito, das pregações do filho adolescente ao chamado Milagre das Bodas de Caná, onde se conta o primeiro ato miraculoso de Jesus, transformando água em vinho, a pedido da mãe Maria. Daí também se deduz a tradição de muitas correntes cristãs recorrer a Maria nos pedidos a Jesus, tendo essa mãe sagrada como intercessora junto ao Filho. E aí nós encontramos dentro da doutrina espírita Vinícius, que afirma que ainda somos muito ingênuos e por isso somos induzidos ao erro, mas que temos a doutrina espírita a nos despertar, nos colocando em condição de realizações sérias, voltadas ao bem dos ensinamentos que Jesus nos deixou. E Vinícius acrescenta: não penses em fazer o mais antes de fazer o menos. Não abrace várias frentes de trabalho sem realizar pelo menos uma. No universo, tudo é ordem e é harmonia também. Até a nossa desordem, diz Vinícius,
é harmônica quanto às leis divinas, pois ela nos conhece, ela nos conduz. Vinícius, em vários momentos de seus argumentos, conclamava: o mundo precisa ser cristianizado no legítimo sentido dessa expressão. Aí se encontra a solução de todos os problemas. Nós, seguidores da doutrina espírita, elegemos entre os 3 artífices que compõem a doutrina, a religião, um dos tríplices aspectos para nos ampararmos. A verdadeira religião desperta altas vibrações no coração de cada criatura e é uma ligação direta com Deus. Mas, diz Vinícius, o que seria da religião cristã sem o cântico dos Espíritos que anunciou o nascimento de Jesus? Sem os sonhos proféticos de seu pai José, que fez de tudo para protegê-lo? Sem a transmutação da água e vinho nas bodas de Caná? Sem a multiplicação dos pães e dos peixes? Sem a dominação dos elementos do mar da Galileia? Sem as aparições de Moisés e Elias no Tabor? Que seria sem o resplendor do caminho de Damasco na conversão de Saulo? Entra o papel da religião em todas essas questões. Religar-se através de um irmão maior, Jesus, o Cristo. Pois a religião por si não melhora o homem, não salva o espírito. Devemos sim investir na nossa conduta com responsabilidade. E principalmente na evangelização das crianças e dos jovens. E aí é oportuno comentar, alguns anos atrás, o governo fez uma comemoração por ocasião da data em que se comemorava o Estatuto da Criança e que era inserido no Direitos Humanos. E nessa comemoração, o governo lançou um concurso a todas as crianças do ensino fundamental fazer uma frase sobre o direito da criança, sobre o resultado do acompanhamento da criança. E nós tivemos uma garotinha de 13 anos, numa pequena cidade aqui do Mato Grosso do Sul, lá de Itaquiraí. E essa menina, entre mais 9 crianças, venceram esse concurso. E qual foi a frase que essa garota fez? Que muito nos toca e que nós devemos ter como exemplo. A frase é a seguinte: é mais fácil construir crianças fortes que emendar homens quebrados. Uma verdade muito nítida para todas as criaturas. A mente, já dizia Einstein, depois que se abre para uma ideia nova, jamais volta ao seu tamanho original. Daí nós investimos no jovem, na criança, na sua evangelização. E muitos pais, segundo Joana de Ângeles, têm um certo preconceito de evangelizar seus filhos, dizendo que está ensinando uma religião. Evangelizar não é ensinar religião nenhuma, é esclarecer a mente daquela criança, é abrir o seu conhecimento para as obras evangélicas, principalmente do nosso Mestre Jesus. E diz Joana: evangelize o seu filho e deixe que ele, evangelizado, escolha o seu caminho, escolha
a sua religião, mas com conhecimento, não com ignorância, não com fanatismo, que às vezes é colocado no seu caminho. Quantas vezes nós colocamos contrários a uma nova ideia, somente porque vai contra o que propalamos por muito tempo. Então nós, muitas vezes, nem nos interessamos pelo assunto, mantendo uma conduta de distância, não querendo aprofundar, seja em qual assunto for, religioso, esportivo, político, social. Nós, às vezes, nos fechamos numa ideia e não abrimos para ouvir outras ideias. Vinícius, pacificador por excelência, recomendava sempre: não discuta, não crie polêmica. Isso, para o espírita, tem que ser a sua verdade, não polemizar. Particularmente, ele declarava que não gostava de polêmica, talvez porque essa palavra vem do grego, que significa polemos, guerra. E isso não agrada a ninguém, fazer guerra. Aquele que quer convencer, construir ou conquistar, principalmente no campo religioso, tem que se apoiar em dois alicerces. E esses alicerces têm que ser permanentes e insubstituíveis: o raciocínio e o sentimento, razão e coração, pois esta foi a meta de Kardec. Ao que defende uma ideia, tem que ter em mente como conduzir inteligência e consciência na direção da luz e na direção do bem, com critério, com carinho, com clareza, com segurança, descendo até o nível da capacidade receptiva daqueles que nos ouvem. A doutrina espírita nos orienta que toda ideia religiosa tem que girar os assuntos invariavelmente em torno de um ponto central, que é o esclarecimento, a formação moral, a formação espiritual, e que os reflexos infinitamente, porque a verdade cristã é infinitamente grande, por ser a essência da mesma divindade Jesus. Em João, evangelista, no capítulo 17, nós encontramos o seguinte: a tua palavra, diz João, é a verdade. E Jesus disse na oração ao Pai para os seus discípulos. Já os mensageiros da luz confirmam a palavra de Jesus e a palavra de Deus a todos nós. Portanto, se temos a pretensão de convencer alguém a aceitar os nossos pontos de vista, temos que não só usar de bom senso diante de qualquer situação de confronto, principalmente em se tratando de determinado segmento religioso. A diplomacia no uso de palavras adequadas, carinhosamente aplicadas, em momento certo, certamente não haverá somente um convencimento, mas uma conversão propriamente dita, amorosa e justificada. Quando nós queremos impor a nossa ideia, nós afastamos das criaturas. Os que ouviram Jesus se convertiam, pois ouvindo os ensinamentos edificavam-se em suas vivas exemplificação. Converter não importa em abraçar este ou aquele credo religioso, nem tampouco filiar-se a esta ou aquela igreja, aceitando determinado corpo de uma doutrina, qualquer que seja ela. O incrédulo pode tornar-se crente, sem que se verifique por isso um caso de conversão, um caso de modificação. Converter significa transformar. Onde não há transformação, não há conversão. Quanto mais acentuada seja a transformação, tanto mais positiva será a conversão. Conversão é fenômeno vital, diz Emmanuel.
de transformação constante para melhor. O verdadeiro espírito se conhece pela sua conversão, pela sua modificação. O espírito progride, melhora, se aperfeiçoa através de ininterrupta série de conversão ao bem. Para frente e para o alto é a legenda de cada átomo do universo, diz a doutrina espírita. Conversão importa também em valorização. O homem que sinceramente se converte, mergulhando nos ensinos de Jesus, molda e consolida seu caráter em direção à justiça e ao amor. Temos nos evangelhos o exemplo vivo, onde o fanatismo perigoso de Saulo, após seu encontro com Jesus, converte-se em tolerância e também em sacrifício. Agora, Paulo. O caráter fraco e vacilante de Simão se transforma na firmeza heróica de Pedro. Era Jesus no comando das emoções e do exemplo. Constantemente as mensagens que nos chegam afirmam: aceitaste a doutrina espírita com a bandeira de Jesus, ostentando convites à caridade, ao amor e à justiça? Então prove esta aceitação, com modificações visíveis aos olhos dos que caminham contigo, seja no lar, no trabalho, na sociedade, sendo mais humilde, tolerante, sério e principalmente sendo amigo. Jamais declare neutralidade em relação a qualquer orientação cristã. Indiferença e marasmo não são expressões de bondade, são descaso. Entre o bem e o mal, a justiça tem que imperar. A disciplina religiosa impõe uma diretriz clara. Daí o imperativo da nossa constante renovação para o bem, e esse bem tem que ser infinito. Claro que nós falhamos, e falhamos muito, porque ainda somos muito imperfeitos e estamos buscando esclarecimento para as nossas dúvidas. A doutrina espírita, em sua condição de movimento renovador, e é renovador de consciência, porque vem despertar o homem para um lugar determinado que a providência confere, esclarecendo acima de tudo que o egoísmo, filho da ignorância, é responsável pelos desvarios da alma e é perigosa ilusão. Trazendo-nos a observância das leis mais simples da vida, revelando-nos o impositivo da colaboração, a que não conseguiremos fugir, a vida pródiga de sabedoria em toda parte demonstra o princípio de cooperação em todos os seus planos pela bondade divina. Assim como acontece na esfera das realizações materiais, a doutrina convida-nos naturalmente a refletir sobre a função que nos cabe na ordem moral da vida. Não podemos esquecer que cada criatura é uma peça significativa na engrenagem do progresso dentro do lar, dentro do trabalho, na sociedade inteira. Todos nós possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Continua a nos dizer Emmanuel: a vida é a força divina que marcha para diante. Jesus não se limitou a mostrar e ensinar o bem. Desceu ao convívio das criaturas e materializou o que ensinava com o próprio esforço. Amparou os seus ouvintes, aos que os seguiam, na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, social, imediatista, na solução não só de natureza espiritual, como da saúde física de cada um daqueles que buscavam.
lega aos discípulos e chega aos nossos tempos a palavra do bom samaritano, exaltando a missão sublime da caridade para sempre com todas as criaturas. Iniciou verdadeiramente seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família, dando exemplo de obediência filial ao atender o pedido da sua mãe. No momento de festa, de comemoração, mostrando de maneira sutil que o ser humano ainda precisa se reunir fraternalmente, comemorar ocasiões de alegria, que marcarão datas. As datas marcam o tempo, é uma forma de semear amor, é uma forma de semear carinho. Isso nos impõe a consciência de que Jesus é tudo que precisamos em qualquer situação. Muitos estudiosos do cristianismo já tentaram identificar em Jesus uma personalidade de revolucionário, instigando os seus contemporâneos à rebelião e à discórdia. Entretanto, em nenhuma passagem do seu ministério encontramos qualquer testemunho de indisciplina, de desespero, diante de ordem constituída. Seu grande empenho era despertar um movimento de solidariedade entre as criaturas sobre a terra. Glorificou o trabalho honesto, compreende os problemas e as lutas de cada um, haja vista sabendo que prego, frágil, não desespera, continua a confiar nele. Contempla o drama do espírito de Judas, no entanto, não o expulsou. Longe de impacientar-se, busca entender-nos, colocando a divina inspiração a favor daquelas criaturas. Emmanuel, sempre que houve oportunidade, deu um sinal de alerta a cada um dos seguidores da doutrina. A mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância, coisa mensurável. Para onde vai o pensamento, segue a criatura. Encarnados e desencarnados povoam o planeta, na condição de habitantes de um imenso palácio e vários andares, em posições diversas cada um. A imaginação é um país de névoa de criações vagas, é fonte de vitalidade. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza das nossas ideias. Daí o trabalho, quando se faz, tem que acompanhar também a criatura um pensamento positivo. Quantas e quantas vezes a pessoa entra num trabalho de desobsessão e sai lá fora, esquece, e volta aquele pensamento negativo, atraindo de volta todas aquelas energias que foram retiradas. Devemos ter fé, devemos confiar, temos que colocar a nossa inteligência no aprimoramento. O Consolador prometido não vem para censurar esse ou aquele. Ele chegou como libertador da consciência. Jesus na doutrina não representa amargura, não representa tristeza, não representa lágrima. Ele é o herói da bondade e do amor para cada criatura. O Espiritismo sem mácula ou sem incompreensão de espécie alguma é a força do cristianismo em ação, reerguendo a alma e sublimando criaturas. Quando entendermos que a verdadeira caridade clama e que compete a cada um de nós dar pelo menos fragmentos de nós mesmos, no sorriso amável, no olhar de carinho, na palavra serena, e que podemos materializar nossas preces com ação prazerosa de bondade, que venha saciar a fome do corpo e do espírito, aquecer com agasalho abençoado, mas também com um abraço fraterno. Quantas criaturas estão neste momento passando dificuldades no relacionamento,
Pais clamando por filhos mais atentos aos chamados da experiência, querendo que a obediência filial se curve aos conselhos e exemplo daquele que se empenha em dar o melhor de si ao filho querido nesta escola da vida, que esconde tantas armadilhas, estando a frágil criatura desavisada à mercê dos convites perigosos da ilusão, responsável por desvazios da alma. Que as nossas orações atinjam também aos filhos que muito cedo perderam seus pais, ou aqueles cujo pai ainda não compreendeu qual é a sua missão ante aqueles filhos, descuidando de estar presente nas horas cruciais. Que todos, pais e filhos, recebam as bênçãos divinas, pois um dia no regresso virá, acordando na consciência não só a responsabilidade do viver, mas também a noção do serviço incessante, do bem e que isto é norma de felicidade imperecível. Cada criatura irá receber aquilo que plantou. Que todos os ensinamentos de Jesus, na esfera das realizações, nos faça refletir sobre a função que nos cabe na ordem moral da vida sobre o planeta. Que Jesus abençoe a todos nesse ano que se inicia. Que cada criatura consiga aquilo que sonha para o bem seu, da sua família, do bem geral da sociedade. Jesus permaneça com todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, mais uma vez agradecidos por estarmos na presença de criaturas amigas, de uma casa que nos acolhe, que nos recebe, diante de criaturas que se dedicam ao bem, dos médiuns que trazem a sua mediunidade abençoada por Jesus, lutando para o bem das criaturas que buscam um aconchego para o seu corpo e a sua alma. Que Jesus permaneça no coração de cada um. Que a casa continue abrindo as suas portas para receber aqueles que precisam oferecer e aqueles que precisam receber. Jesus permanecendo no coração de cada criatura, cada um fazendo a sua parte. Claro que a caminhada será menos perigosa, será menos espinhosa. Jesus abençoe a todos